Olá mais uma vez, pessoal. Mais um vídeo com um assunto pertinente e interessante. A ideia desse canal, né, desse projeto, era falar de assuntos relevantes do país em âmbito nacional, estadual e também municipal. E nesse vídeo de hoje, nós vamos tentar abordar a questão dos municípios frente da Covid-19. Olá, pessoal. Meu nome é Matheus. Estamos aqui dando continuidade ao vídeo que nós trouxemos anteriormente a respeito da Covid, falando das efemérides e iniciando pelo golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff, que nos trouxe até essa situação, perpassando aí pela comparação que existiu entre a pandemia de 2009 e 2010 no final do segundo governo Lula e esse terror que nós estamos enfrentando agora com o governo Bolsonaro. Nós falamos no final do vídeo a respeito da flexibilização das regras de isolamento que foram adotadas pelo governo João Dória, o Bolsodória, a partir do dia 16 de abril, né? Sexta-feira, que passam a valer algumas coisas a partir de 18 de abril, domingo, e especificamente a partir do dia 19 de abril. Dentre elas, a abertura com aquelas balelas que a gente já sabe, de horário e de percentual de ocupação, shopping, academia, comércio, etc. Sem contar a possibilidade de aulas presenciais nas escolas. O que nos chama a atenção e o que nos mostra como absurdo? Que nada foi feito ou pouquíssima coisa foi feita para que nós contivéssemos a pandemia. E quando você adota essas medidas apressadas de flexibilização, a impressão que a gente tem é que a responsabilidade pela pandemia é da população. Eu estou abrindo porque o comércio está sufocado. O comércio está sufocado porque nós não tivemos a vacina, porque nenhuma medida econômica foi tomada para sustentar o comércio. A indústria está sufocada porque nada foi feito para acomodar a questão econômica das indústrias. A população está sufocada porque nada foi feito para sustentar a situação de Então, professor, e nessa... pegando agora esse gancho da sua fala, né, já que o governo federal não, como a gente sabe, já falamos disso em outro vídeo, não faz a parte dele com a vacina, não estimula as pessoas a se cuidarem, e muito menos a usar máscara, já que o comportamento dele é totalmente contrário, promovendo aglomerações, como a gente consegue ver quase que diariamente. Além das besteiras que ele fala, o seu comportamento é contrário ao comportamento de preservação da vida, não é? E a sua equipe de governo não propõe um auxílio emergencial que, de fato, sirva para que as pessoas consigam se sustentar diariamente em suas casas, não é mesmo? Então, pensando nesse sentido, professor, nós conseguimos ver, e qualquer pessoa consegue fazer isso, fazendo pequenas buscas aí na internet, que existem alternativas que podem ser tomadas em âmbito estadual e também em âmbito municipal, não é mesmo? Exatamente. Então, a nossa proposta aqui hoje é trazer esse assunto à tona. Moramos em Barra Bonita, interior do estado de São Paulo. Nós frequentamos os ambientes da nossa cidade. Nós temos relacionamento social, conhecemos pessoas que têm comércio, que vivem aí como autônomos, vamos dizer assim. O que foi feito para que essas pessoas pudessem passar pelo período da pandemia? Absolutamente nada. O que a gente acompanha é que simplesmente ocorreram alguns decretos de fechamento e que a gente apoia, mas que nada foi feito para que essas pessoas se mantivessem fechadas. Então, aí há o conflito. Há um conflito de difícil compreensão aparente. Mas não. Eu sou prefeito. Eu determino o fechamento, porque precisa fechar. Nós precisamos romper com o ciclo de transmissão.
Mas eu simplesmente chego, vou dizer um exemplo específico de uma academia. Eu chego para a academia e mando ela fechar. Você não pode abrir, porque você vai ser multado. Espera um pouquinho. E o que vai ser feito para que eu sobreviva esse período? O Estado tem condições disso. E aí, como a gente diz, tanto o governo federal, que deveria ter tomado as rédeas disso, quanto o governo estadual, deveriam ter adotado as medidas econômicas necessárias. Mas os governos municipais também poderiam. E eu coloco aqui, por que o governo municipal de Barra Bonita não criou um auxílio emergencial para os trabalhadores? Como, por exemplo, Belém do Pará criou, entre outros municípios. Por que o governo municipal de Barra Bonita não convocou o setor produtivo da cidade, como fez o prefeito Edinho de Araraquara? Amortizando impostos, subsidiando contas de água, de energia, num diálogo necessário para o fechamento. Porque dizer que precisa fazer lockdown é algo extremamente complexo. É óbvio que as pessoas precisam sobreviver. Mas o poder público está aí para isso. Barra Bonita não fez absolutamente nada. Então, ficamos aqui. E a nossa ideia nem é uma ideia original. Nós estamos trazendo de outros municípios. Nós vamos compartilhar aqui o que foi feito, criando recursos emergenciais por meio da Secretaria de Assistência Social, usando o CAD único, usando o cadastro do Bolsa Família, para destinar recursos para as pessoas, para os cidadãos. Nós sabemos que, apesar da arrecadação ter caído, professor, nós já conversamos muito sobre isso, o município acabou economizando em outras áreas. As escolas permaneceram fechadas. O transporte público praticamente parou. O transporte municipal da prefeitura praticamente parou. Por que não destinar recursos, em vez de ficar fazendo obras, sei lá, talvez se fosse o momento de parar, destinasse para que essas pessoas recebessem um auxílio e fossem lá fazer o comércio local circular, o comércio local, no fim das contas, de comida especificamente, mas que as pessoas tivessem segurança de ficar em casa. Nada foi feito. Nada foi feito. Então, aí entra a briga de fechar o comércio, o prefeito dizendo que não quer fechar, mas precisa fechar, e aí, na primeira possibilidade de abrir, abre. Como você disse no vídeo anterior, e que não passou muito tempo, morrendo no Brasil mais de 3.000 pessoas por dia. Só no estado de São Paulo, mais de 1.000 pessoas por dia. Faltando kit de intubação, as coisas não melhoraram. Na verdade, nós estamos fingindo. Eu fiz uma analogia esses dias, não é nem uma analogia. Eu fiz uma reflexão bem rápida aqui para o vídeo não se estender. O ano passado, quando a pandemia começou, nós nos assustamos em março. Eu marco março porque foi quando nós fomos tirados da escola. Então, nós assustamos quando começou a morrer 40, 100 pessoas por dia. Nós assustamos quando chegou no número de 300. Aí nós acostumamos. Continuou morrendo 300. Aí nós assustamos quando chegou nas 1.000 mortes por dia. Aí nós ficamos um tempo assustados, morrendo 1.000 pessoas por dia. Aí parou. Aí acostumamos. As coisas continuaram. Aí agora chegou nos 3.000 por dia. Nós assustamos. Um mês atrás. Agora está morrendo 3.000 pessoas por dia e nós já acostumamos, vamos abrir. Olha o nível de naturalização da violência e da morte que nós estamos vivendo. Então aqui nós ficamos. Por que a Prefeitura Municipal de Barra Bonita, e isso eu já conversei com agentes públicos do município, o Poder Público Municipal não criou um auxílio emergencial municipal como fez. Estou citando um, é só pesquisar, a gente sabe que tem outros. No Rio de Janeiro, alguns municípios criaram esse auxílio emergencial. Por que o governo municipal aqui de Barra Bonita não criou este auxílio emergencial para ajudar as pessoas e manter as pessoas em casa com uma certa tranquilidade? Essa é uma questão que fica. E aparentemente, professor, essa naturalização do número de mortes, ela também acontece na naturalização das pessoas, né?
com relação a cobrar o poder executivo e, não distante disso, o legislativo também, para que lhe ajude nesse momento, em âmbito não só federal, como municipal. Né? Olha, as pessoas professor, não têm essa compreensão e não cobram, por exemplo, o seu prefeito, para que ele faça, para que ele tome alguma atitude em relação muito importante. ao seu bem-estar. Essa fala é muito importante, porque nós tivemos agora, no começo do ano, a tentativa de copiando outras câmaras municipais, como, por exemplo, a de Bauru, uma tentativa na Câmara Municipal de Barra Bonita de aprovar um projeto que tornava quase que todas as atividades econômicas essenciais. Ou seja, o objetivo daquela lei era que todo mundo pudesse abrir tudo de qualquer maneira. Por que naquela ocasião esses vereadores não propuseram ao prefeito a criação de um auxílio emergencial municipal, que se some a essa merreca, mas que é alguma coisa que está vindo do governo federal, para ajudar essas pessoas a se sustentarem? Porque é óbvio que eu não posso simplesmente mandar fechar. Eu não posso mandar uma academia simplesmente mandar fechar. Se ela tem um financiamento, se ela tem IPTU, se ela tem água, se ela tem energia. Eu tenho que criar as condições e o poder público está aí para isso. Olha o que fez Estados Unidos da América, que nem é o meu exemplo mais bonito de se dar, mas o que está sendo feito? Subsídio. Quem conhece minimamente história vai lembrar do New Deal no pós-crise de 29. Este aporte econômico do governo americano é muito maior do que aquilo que foi feito lá. Um país estritamente capitalista. E aqui nós estamos simplesmente jogando a população à morte e fazendo ela brigar contra ela mesma. Então aí o trabalhador da iniciativa privada briga com o servidor público, que acha que o servidor público é um privilegiado, o servidor público briga... E, na verdade, nós não atacamos o problema de fato. O Estado, e quando eu falo Estado com letra maiúscula, pode ser o poder público municipal, tinha condições de amenizar essa situação. Então, fica aqui a nossa proposta. Está aí, professor, é importante compartilhar a lei municipal criada em janeiro. O prefeito foi eleito, o nosso foi reeleito, o prefeito de Belém foi eleito. E já em janeiro criou uma lei em parceria com o governo estadual do Pará, criando um auxílio emergencial. Criou um auxílio emergencial, aprovou. Usando os dados do Bolsa Família, o CadÚnico, que diz, entre outras informações que o Poder Público Municipal teria, para ajudar as pessoas. É isso aí, o professor. Para garantir o interessante que as pessoas fiquem em casa. É que mesmo que o governo municipal ainda teria a possibilidade de, com um subsídio, né, local, atender pessoas que não foram atendidas pelo subsídio do governo federal. Né? Porque nós sabemos que existem pessoas que não conseguiram, apesar da redução do valor que o governo federal colocou no seu auxílio emergencial atual, ainda cortou uma boa leva das pessoas que recebia. E o governo municipal poderia complementar esse auxílio das pessoas que já recebem, ou, né, junto a isso, atender as pessoas que não foram atendidas nessa leva atual. Então, é importante que as pessoas entendam que isso não é jogar dinheiro fora, né? Isso é ativar a roda da economia, no caso municipal, porque esse dinheiro vai ser injetado na economia municipal, vai circular no comércio municipal e vai fazer com que a economia funcione, que ela volte a girar, né? É o que a gente chama da roda da economia. Então, não é um dinheiro fora, é um dinheiro investido. E quando o dinheiro gira, ele circula, os impostos são pagos e a prefeitura recebe esse dinheiro de volta. Não tem segredo. Exatamente. Só que neste meio de caminho, as pessoas conseguem comer, elas conseguem pagar a sua conta. Essa que é a questão. As pessoas têm a possibilidade de se expor menos à morte. Porque hoje se expor à Covid-19 é se expor à morte. Nós não sabemos qual é a reação desse vírus. Então, eu não posso simplesmente, do nada, a partir de uma informação...
nós não sabemos de onde tirou o governo do Estado a ideia de que as coisas melhoraram para flexibilizar. Na verdade, é jogar as pessoas à morte. Mas aí reforço a minha tese. Dória é Bolsonaro. Então nós não podemos esperar nada disso. Só que, infelizmente, os prefeitos municipais têm refletido, em geral, esta prática bolsonarista de simplesmente dizer eu não posso. Ouvi o prefeito de Jaú, eu preciso abrir um comércio porque eu preciso tocar a cidade. Tocar a cidade é o quê? O cara está falando do quê? Ele foi eleito prefeito para administrar coisa pública. A dívida pública é liquidez da iniciativa privada. Ele que faça a dívida pública, que crie condições para criar dívida, para alimentar a economia nesse momento. Nós estamos vivendo um momento excepcional. E que se nós não contivermos o vírus, nós vamos morrer. Nós estamos com 370 mil pessoas mortas hoje, e com a possibilidade de chegar a 500 mil no meio do ano. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, fica aqui, interpretem como quiser, eu acho que é mais, ainda que nós falemos de uma maneira um pouco enfática, é mais uma... seria mais uma ideia, né, uma posição para que se coloque na Prefeitura Municipal do que uma crítica. Não sei, talvez ninguém tenha pensado nisso lá. Ou se pensou e não quis, aí é pior, mas eu quero crer que não. Talvez ninguém tenha pensado nisso, o que é triste, porque nós temos toda uma estrutura, e nós temos a pressão das pessoas para reabrir. Então, deveria ter alguém para fazer o contraponto, e dizer, opa, nós precisamos fazer alguma coisa para conter esta ânsia para abrir, porque nós não podemos abrir. Nós não podemos abrir. O Brasil é responsável por 25% das mortes por Covid no mundo, e o Brasil ou tem, né, na sua proporcionalidade, 3% da população mundial. Então, a desproporção do que é a Covid no Brasil é um negócio muito grande. Nós não podemos simplesmente deixar passar. Nós precisamos pensar. As pessoas não podem morrer de Covid e não podem morrer de fome também. E aqui cabe, neste caso, à prefeitura fazer alguma coisa, porque nós sabemos que o poder público municipal tem poder para amenizar essa situação, como nós vimos, e nós estamos, no mínimo, aqui 2 cidades, Araraquara e Belém. Belém é muito longe, mas Araraquara está aqui do nosso lado. É só uma questão de opção e posição política. É isso aí, professor. Mais uma vez fica aqui a nossa indignação perante o comportamento e atitude das pessoas e das pessoas que deveriam ser exemplos, né? Então, até o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo com as pessoas que vocês gostam. É isso aí, pessoal. Ainda que a gente pareça um pouco nervoso, apesar que a situação não nos deixa diferente, a gente espera que esse debate seja levado adiante, que as pessoas que, porventura, assistam, reflitam e incorporem ao debate. Vamos discutir a situação da nossa sociedade e da nossa vida. Então, fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.